Pronto. África subsaariana. Esse nome subsaariana tem a ver com o local onde se encontra essa parte da África, né? Subsaariana quer dizer que fica ao sul do Saara. O deserto do Saara fica aqui nessa parte mais ao norte da África, né? Então, tudo que tiver abaixo aí ao sul do Saara, no caso, né? Engloba a parte da África subsaariana. Dentro da África subsaariana, a gente vai encontrar, como alguns autores denominam, a verdadeira África. A África de pessoas de maioria de pele negra, preta, a África aí com uma diversidade... É claro que a África do Norte também tem uma diversidade cultural muito forte, mas aqui a gente vai encontrar uma maior quantidade de etnias, de línguas faladas, enfim. As línguas que a gente denomina línguas bantas, as línguas de origem africana mesmo, né? E é claro que se fala também algumas línguas dos colonizadores aqui, mas é em menor proporção. Grande quantidade das línguas que se falam aqui são as línguas chamadas línguas bantas, certo? Que seriam essas línguas aí originais africanas. Outra coisa, da África subsaariana. Ela é muito rica, né? Tem uma origem étnica comum entre os povos que habitam a África subsaariana, mas ela é muito rica, muito diversa aí no quesito de tradições, de culturas, de línguas, né? De hábitos, de costumes, enfim. A gente vai ver também que a África subsaariana ela é muito rica no quesito de tradições orais, né? Durante muito tempo, essa parte da África, ela se comunicava, elas passavam, as pessoas que habitavam a África subsaariana passavam aí seus costumes, seus hábitos, seu modo de vida através da linguagem oral e não da linguagem escrita. A gente vai ver que, basicamente, lá pelo século XV, quando os colonizadores chegaram na África, né, que eles não tinham, não conheciam ainda isso, toda a África, enfim. Quando eles chegaram na África, eles começaram a perceber que grande parte da comunicação que existia dentro do continente africano e sobretudo, nessa África aqui, nessa parte da África, na África subsaariana, era uma comunicação oral, que se dava através dos griots, né? Griots que seriam os contadores de história. E aí, quando o islamismo chegou nessa porção da África, lá pelo século XI, né? A história conta que lá pelo século XI, o islamismo chegou nessa parte aqui da África. E aí, com a propagação, com a disseminação da cultura, da religião islâmica, grande parte do modo de se comunicar, né, passou a ser escrito. A religião islâmica contribuiu para difundir a escrita nessa parte da África, na África subsaariana. E aí a gente vai ver que lá pelos séculos XV, né, XVI, quando os europeus chegaram aqui, começaram o processo de tráfico de escravos, enfim, a exploração da população negra africana, uma pequena parcela aqui, já da África subsaariana, já tinha a cultura escrita, principalmente nos arredores aqui do Oceano Índico. Alguns locais já tinham, mas grande parte da África se falava, se comunicava, passava tradições, passava costumes, modo de vida através da oralidade, certo? Dos contadores de história. Prontinho. Sim, outra coisa sobre a África subsaariana. Deixa eu ver se eu coloquei um mapa aqui em seguida. Não, coloquei não. Interessante. Nessa porção aqui, que fica na porção aqui central, que vai desde onde está o meu mousezinho aqui agora, tá vendo? Nessa porçãozinha aqui, que vai desde o Atlântico até mais ou menos aqui o Mar Vermelho, essa porção aqui, até mais ou menos o Mar Vermelho, fica um cordão que a gente conhece como meio que um cinturão aí, uma região semiárida, que a gente chama de Sahel. Sahel é uma região que fica entre o deserto do Saara e a região mais úmida central aqui na África. A região do Sahel é uma região de muitos conflitos, muitas guerras civis, muita fome, né? Uma região de muitos problemas na África, a região do Sahel. A região do Sahel é uma região de transição. A gente vai ver que na África subsaariana a gente vai encontrar algumas áreas de transição, certo? Tipo, o Sahel é uma área de transição. Por quê? Porque ele se localiza, é uma faixa, né, que praticamente horizontal, né, que vai desde o Atlântico até o Mar Vermelho, que ela é uma área semiárida. Por que ela é semiárida? Ela fica aqui entre a região do deserto, que é árido, e a região mais úmida da floresta tropical aqui, úmida, certo? Central da África. Então, essa região aqui, que é meio que uma região aí quase horizontal, né, no mapinha da África, chamada de Sahel, é uma região de transição. Então, na África, a gente vai encontrar algumas áreas de transição, tipo essa, né, o Sahel, que fica entre uma área árida e uma área mais úmida,
E quando você se desloca mais ao sul, né, dessa região aqui da África subsaariana, a gente vai encontrar outra área aqui, bem diversa, né, que é a região do deserto do Kalahari, aqui embaixo, tá vendo no mapinha da África? Essa região aqui do deserto do Kalahari, a gente já encontra outra dinâmica, tanto de clima, né, que é o clima desértico, quanto de vegetação, que é uma vegetação também desértica, adaptada a pouca pluviosidade, né, a escassez de chuvas. A vegetação é xerófita, é adaptada a grandes períodos sem água, enfim. Então, a gente vai encontrar nessa parte da África subsaariana algumas regiões aí de climas bem diferentes, né? E como eu falei, tem essa área aqui bem nítida de transição, né, de clima, de vegetação, que é a área do Sahel. Sim, ao longo do tempo, essa região aqui, África subsaariana, boa parte das pessoas que chegavam na África subsaariana, elas vinham pelo Rio Nilo, né? Pode olhar aqui ele, aqui bem bonitinho, ó. O Rio Nilo, ele corta a África desde a parte norte da África, né? E ele vai até aqui, essa parte subsaariana, o Rio Nilo. Então, grande parte aí da história, na história da humanidade, as pessoas utilizavam o Nilo como um corredor, como uma passagem da parte aqui da Europa, do mar Mediterrâneo, para dentro da África e vice-versa, também da África para o mar Mediterrâneo, a Europa, né? Utiliza até hoje o Nilo como um corredor, uma passagem aí, porque é uma área mais úmida, né? Uma área de rio, né? Permite aí, de certa forma, a sobrevivência no decorrer na trajetória do caminho, enfim. Então, o Nilo ele sempre é muito importante, tanto para a África do Norte quanto para a África subsaariana, né? E ele é um corredor de passagem ao longo da história. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa para falar. Sim, outra coisa, em relação ao Nilo, né? O Nilo, ele sempre foi, como eu falei, uma área de corredor, né? Ele sempre foi uma passagem tanto para os africanos, quanto servir também para os europeus e asiáticos também, se quisessem ingressar aqui nessa parte da África, né? De passagem. Mas o Rio Nilo, ele também foi muito importante no quesito de disseminar, de difundir o islamismo na África subsaariana, né? A gente sabe que o islamismo, ele surge aqui na Península Arábica, né? E aí ele vem, as pessoas começam a migrar, começam a disseminar o islamismo pelo mundo, chegam até aqui a África do Norte, e da África do Norte, lá pelo século XI, o islamismo ele chega na África subsaariana. E aí a galera que trouxe o islamismo da África do Norte para a África subsaariana passou aqui pelo Nilo, né, até chegar na África subsaariana. Então, para vocês verem como o Nilo ele sempre teve essa figura assim, extremamente importante. Né? Cerca de 11 países ele consegue transportar, passar suas águas, certo? Ele é muito importante, extremamente importante para o continente. Que mais? Deixa eu ver se eu coloquei aqui do outro lado. Tudo isso eu já falei. Difusão do islamismo na borda meridional, na parte mais ao sul, já falei. O islamismo chegou no século XI, outras religiões. Pronto. Aí a gente vai ver que como é que outras religiões chegaram nessa parte da África subsaariana, na Beatriz. A África subsaariana a gente também vai encontrar religiões como o cristianismo, o protestantismo, e são religiões que chegaram aqui, em suma, por causa do processo de colonização europeu, né? A gente vai ver que o protestantismo que chegou nessa parte da África, na África subsaariana, foi um protestantismo vindo através e disseminado pelos ingleses, pelos britânicos. E grande parte, né, da religião cristã que chegou na África subsaariana e também na parte norte da África, chegou através também de colonizadores europeus, como os portugueses, os franceses, principalmente eles dois, trouxeram a religião cristã para dentro do continente africano, certo? Ok, já falei disso. Aí aqui tem um mapinha mostrando um pouco a questão religiosa, né, ó, no continente africano. Cristianismo, 50,9% da população, né, cristã, sobretudo aí essa parte da África subsaariana, né, mais cristã. Enquanto a África do Norte predomina a religião islâmica, né, ó, religião islâmica, essa bordazinha aqui leste também do continente, essa parte verde, né, islâmico, 43,3% da população islâmica e outras religiões 5,8%. Esse dado aqui, com certeza, deve estar um pouco maior, né? Porque eles conservam muito também as religiões tradicionais africanas. Mas é só para vocês verem como a influência dos colonizadores dentro do continente, né? O islamismo, ele chegou em massa lá pelo século VII até o século X, começou a chegar bastante na África do Norte. E aí, no século XI, através do Rio Nilo, a galera começou a dispersar o islamismo para a África subsaariana. Se tornou bem importante na África subsaariana.
também, né? Não tanto quanto o cristianismo, como esse mapa mostra, né? Mas também tem sim a presença do islamismo. Deixa eu ver. Sim, vamos lá. No século XV, quando os europeus desembarcaram no continente africano, começou o processo, o primeiro processo de certa forma, de dominação, né, da África. Começou no século XV. A gente pode contar aí 2 grandes períodos de dominação na África pelos colonizadores europeus. Séculos XV e XVI, com o processo do tráfico, né, de escravos. Cerca de 15 milhões entre os séculos XVI e XIX de africanos foram levados, né, para várias porções do mundo. De 3 a 5 milhões chegaram na América para trabalhar nas plantations de cana-de-açúcar, né, da extração de minérios, enfim. 3 a 5 milhões foram trazidos para a América. Mas a gente sabe que os europeus também levaram africanos para outras partes do mundo. Daí esse processo de exploração, eu conto como se fossem 2 grandes domínios, né? A gente deve contar como se fossem 2 grandes domínios. Esse domínio que começa no século XV e tem um domínio também no século XIX, que é quando a África vai ser dividida, a partilha da África, né? A África vai ser dividida de forma bem, como é que eu posso dizer, arbitrária no século XIX, com a Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. A África vai ser dividida, vai ser partilhada entre as principais potências europeias da época, do século XIX. Já a gente vai falar disso aí, mais detalhadamente. Então, no século XV, quando os europeus desembarcaram, chegaram no continente africano, eles perceberam que o modo de vida era muito tradicional, eles utilizavam pouco a irrigação, eles não conheciam praticamente nem o arado, nem a roda. Os instrumentos que eles mais utilizavam eram a enxada e o machado. Não tinham muito conhecimento, não tinha conhecimento técnico, assim, do que se conhecia até então no momento, sabe? A técnica agrícola do momento, né, na Europa, e que a Europa levava para o mundo, na Ásia. Não se tinha muito conhecimento técnico, tanto em relação à pecuária quanto em relação à agricultura. Principalmente a agricultura, né? E daí, ó, a técnica, eles utilizavam-se irrigação, mas era algo muito pouco, né? Quase não se utilizava irrigação no continente. E daí, quando os europeus chegaram, né, eles encontraram esse cenário aí. Em sua maior parte, outra coisa, grande parte da África subsaariana não existiam impérios, não existiam grandes cidades, né? A África subsaariana era meio que isolada do restante da África, do mundo. Era uma parte da África um pouco isolada, certo? Então é por isso que eles constataram que quando os europeus chegaram na África subsaariana, eles verificaram que era uma parte da África que não existia essa questão de dominação forte de um povo sobre esse mesmo povo, né? Tipo assim, não existiam muitos impérios organizados, né? Não existia essa questão de grandes cidades, enfim. A escrita era pouco desenvolvida, como eu falei. A escrita na África subsaariana, somente naquela partezinha a leste, né? Leste ali da África, tinha na costa do Índico, do Oceano Índico, tinha a escrita que foi disseminada pelo islamismo, pela galera que trouxe o islamismo para a África subsaariana, mas tirando isso, grande parte das tradições costumes, como eles viviam, como eles se comunicavam, enfim, tudo era passado basicamente pelos contadores de histórias, que são os griots, eu coloquei aqui, os griots, a galera que contava história, enfim. A comunicação era basicamente comunicação oral, praticamente não existia comunicação escrita, era muito pouco, né, muito pouco. Era pouco a comunicação escrita. E basicamente a comunicação escrita que chegou na África subsaariana foi primeiro pela galera que veio difundindo o islamismo. Né, predominou primeiro naquela parte mais a lestezinha, né, na costa do Índico. Vamos lá, dados, agora vamos falar de indicadores sociais e econômicos dentro da África subsaariana. A África subsaariana é uma das regiões mais pobres do mundo, né? Os dados que tem aqui, tem alguns dados de 2014 que eu trouxe para vocês, dessa porção da África. E a gente vai ver, constatar que a África subsaariana é realmente uma região extremamente carente, né? Ó, Jennifer está entrando. O mais baixo IDH, dados da ONU de 2014 indicam que a África subsaariana apresentou o mais baixo IDH de todas as regiões do mundo, né? Enquanto a média do IDH da África subsaariana ficou em torno de 0,502, que é considerado IDH baixo, né? Bem baixo. O mundo teve uma média de IDH no ano de 2014 de 0,702, certo? Então, para vocês compararem aí, o IDH mais baixo, uma das regiões com os menores indicadores, né, de IDH do mundo. A expectativa de vida também é uma das mais baixas do mundo,
ficam em torno de 50,5 anos, enquanto o mundo é em torno de 61,75. O que mais? Aí tem aqui a questão do HIV, né? Essa região da África é uma região que sofre muito com a questão da AIDS, né? Com a disseminação do HIV. Constataram que 24,7 milhões de pessoas tinham HIV no ano de 2014, nessa porção da África. Então, é uma coisa assim bem séria nessa região, em relação ao HIV. 40% dos trabalhadores dessa região aí vivem em famílias cuja renda diária é inferior a 1,25 dólar. 40%, ou seja, praticamente quase 50% da população da África subsaariana vive em condições de extrema pobreza. A região do Sahel. Pronto, eu já falei um pouquinho dessa região, né, da região do Sahel. A região do Sahel é uma região de transição, que ela fica ali, ela vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, é meio que uma faixazinha horizontal no mapinha da África. É uma região que impera o clima semiárido, porque é uma região de transição entre o deserto mais ao norte, o deserto do Saara, árido, e mais ao sul, uma área mais úmida, né, que é a área de floresta. E aí é uma região de transição, é uma região que predomina uma vegetação estépica, a estepe. A estepe é um tipo de vegetação geralmente encontrada em áreas de clima semiárido, quente e seco, mais regiões secas, né, encontrada em áreas secas. Aí também é uma área onde a gente vai encontrar planícies com uma vegetação mais rasteira, árvores bem esparsas, é muito difícil encontrar árvores com poucas árvores. Enfim, não é uma vegetação, como é que eu posso dizer, muito exuberante, certo? E aí essa região do Sahel é uma região que predomina a vegetação estépica. Essa região é também uma das regiões que mais sofre com o processo de desertificação na África. Por quê, Ana Beatriz? Como eu falei, é uma área de transição. É uma área de transição entre o deserto do Saara e uma região mais úmida. Então, por estar muito próximo ali do deserto do Saara e tal, já tem um clima semiárido, né? Quente e seco. E aí, tem algumas práticas que são realizadas nessa região, como, por exemplo, agricultura extensiva, pecuária extensiva de animais, né? Criação de animais de forma extensiva, solta, sem muito controle. O pisoteamento dos animais vai degradando o solo com o tempo, né? Perdendo ali seus nutrientes, sua fertilidade. A agricultura também é muito arcaica, com técnicas tradicionais, que não valorizam o aproveitamento do solo, não se aproveita para se tratar esse solo, condicionar esse solo, enfim. Então, por causa de atividades humanas como agropecuária, o processo de desertificação vem avançando bastante nessa região do Sahel. É tanto que vocês já devem ter visto alguma notícia por aí espalhada pela internet falando que nessa região do Sahel estão fazendo meio que um corredor de vegetação, que é para impedir esse processo de desertificação na África. Aquele corredor de vegetação que a gente vê muito em notícias aí na internet é nessa região aí do Sahel, para impedir esse processo de desertificação, né, de tornar a área desértica de forma mais rápida. Então, para impedir que isso ocorra, né, esse processo de desertificação, para que ele não se alastre por grandes regiões, grandes partes aí da África. Então, essa região do Sahel é uma região que sofre bastante com essa questão de atividades antrópicas e vem aumentando ainda mais a região de deserto, né, do deserto do Saara, nessa região. Predominam países pobres nessa região, deixa eu ver o que mais. Sim, outra coisa que eu não falei, a região do Sahel, além de sofrer essa questão da atividade agropecuária muito intensa, né, da agropecuária, da agricultura e pecuária, serem atividades muito desordenadas, atividades extensivas, tem a questão também de que nessa região a gente vai vivenciar, vai observar a questão do desmatamento, que é bem intenso também. Desmatamento de uma vegetação que já não é tão, né, tão diversa. Então, como eu falei lá atrás, essa região do Sahel é uma região que a gente vai encontrar muitos países pobres, é uma região que enfrenta graves crises de fome, problemas relacionados à fome, à subnutrição, guerras civis também são constantes por causa da rivalidade de algumas etnias, enfim. Alguma dúvida até agora? Tá beleza. Vou passar aqui. Vamos lá.
Agora vamos para a África dividida. A gente já está na página 248. Agora aqui vai falar um pouquinho sobre a divisão da África, né? A partilha da África. Aí diz assim, no século XVI, né, começou esse processo de exploração da África. O primeiro processo, eu disse que a África passou por 2 grandes domínios, né, de colonizadores europeus. Entre os séculos XV e XVI começa esse processo, principalmente no século XVI, o processo de exploração do povo, né, em relação à mão de obra. Grande parte de africanos tiveram que ser forçados, né, a sair do seu continente, a sair do seu território, atendendo aos interesses de europeus, para servirem como mão de obra em colônias no mundo todo. Principalmente aqui na América, né? Que a gente vai ter entre os séculos XV, principalmente no século XVI. Começa o processo de colonização bem intenso no continente americano, e aí esse processo de colonização necessitava de muita mão de obra, principalmente para o cultivo de produtos tropicais, né? Cultivo de cana-de-açúcar. De início teve também a extração do pau-brasil, enfim. Então, a gente vai ver que no século XVI começa esse processo de exploração bem intenso, já por causa da mão de obra. E o livro até estima, né, traz a estimativa, que eu já mencionei até agora há pouco. Entre os séculos XVI e XIX, estima-se, esse dado pode ser muito maior do que isso, a gente não tem um dado preciso dessa época aí, mas estima-se que 15 milhões de africanos teriam sido forçados a sair do seu território, do seu local de origem, para ser mão de obra forçada, né, nas colônias aí de países europeus. E de 3 a 5 milhões desses africanos teriam sido trazidos para aqui, para a América, para o continente americano. Tanto para o território hoje, que é o Brasil, quanto para outros territórios aí de domínios espanhóis também. Então, no final do século XIX, iniciou-se uma segunda fase de dominação. Agora, a segunda fase de dominação europeia. Essa segunda fase de dominação europeia começa com uma conferência que houve no mundo, chamada conferência que houve no mundo, não, que houve na Europa, né? Conferência chamada Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim aconteceu entre 1884 e 1885. Nessa conferência, o que é que aconteceu? Houve a partilha da África. Então, eu falei que a África teve 2 grandes momentos de dominação. O primeiro grande momento de dominação foi o processo de retirada, de exploração da mão de obra africana, né, forçada a sair do seu país de origem, do seu local de origem, para outras colônias, para outros países, outros locais desconhecidos, que ele não tinha noção do que era, o que ia ser, enfim. Então, o primeiro processo de dominação na África começa entre os séculos XV e XVI, né, quando os europeus chegam na África e começam a aproveitar essa mão de obra. E no século XIX começa a segunda fase aí de grande dominação na África. Sendo que no século XIX, né, eu disse 16, foi? No século XIX, essa segunda etapa de dominação africana não é visando a questão principalmente da mão de obra africana. Né? Aqui não vai ser o ponto central no século XIX, não vai ser a mão de obra em si, africana. No século XIX, o ponto central mesmo, né, de exploração africana vai ser a questão dos territórios, né, domínio dos territórios e também a questão das riquezas naturais existentes no continente africano. Então, agora a gente vai ver que a África ela vai ser dividida, né, no século XIX, ela vai ser dividida entre as potências europeias da época. E aqui no livro vocês apontam quais são essas potências aí, né? Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Reino Unido e Portugal. Dividiram a África entre eles, né? E esse fenômeno, esse processo, ficou conhecido como colonização, neocolonialismo, né? Da África. E aí, cada um querendo ficar com a fatia maior, o processo de separação, de separação do território africano, né, que englobou tanto a África do Norte quanto a África subsaariana, esse processo de partilha, né, entrou tudo, toda a África, com a exceção de 2 territórios só não foram divididos, só 2. A Libéria, a pequena Libéria não foi dividida na época, no século XIX, não foi dividida porque era independente, e onde hoje é a Etiópia, que se chamava, aí tá, Abissínia, se chamava Abissínia. Pronto, esse território que era a Abissínia, que hoje é a Etiópia, e o território da Libéria não foram divididos, porque já tinha a autonomia. Mas o restante da África todinha foi dividida no século XIX, na Conferência de Berlim. E daí esse processo de partilha levou em consideração o quê? Levou em consideração o poder de cada país. Tipo assim, o país que tivesse mais poder ficaria com mais território. O país que tivesse mais domínio, mais poder, mais influência no mundo todo, teria mais território.
E aí, eles teriam que, ao dividir a África, né, nessa conferência que teve, Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, eles teriam que tomar posse de suas terras o mais rápido possível, porque senão eles iriam perder a concessão delas, certo? O poder de dominar aquela terra. Eles tinham que começar logo o processo de dominação. Dividiu a África, corre, galera, porque vocês vão perder seu território se vocês não cuidarem logo. Então, no século XIX começou essa segunda fase de dominação, que ficou conhecida como Partilha da África, e ficou conhecida por causa da Partilha da África, né? Da divisão da África. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. O objetivo principal, como eu falei, é a questão dos recursos naturais e o domínio de territórios africanos. Por que, Ana Beatriz, a questão central é essa, nessa segunda fase de dominação? Porque no século XIX, a gente já sabe que já tem ocorrido aí, já tinha sido iniciada, né, o processo né, a Revolução Industrial, já tinha começado na Europa, começou em meados do século XVIII. Então, aqui, nessa partilha da África, a Europa já estava vivenciando aí resquícios da segunda fase da Revolução Industrial, né? E eles requeriam cada vez mais o quê? Matéria-prima, território, né? Essa já é uma fase de imperialismo, de domínio de território, já é uma fase de, ao dominar território, eles se preocupavam muito com essa questão de matéria-prima para produzir seus produtos industriais. Então, no século XIX, o objetivo de conquista da África, de partilha da África, tem essa questão aí de abarcar o maior número de territórios possíveis para dominar seus recursos naturais. E esses recursos naturais eram essenciais para o processo de industrialização que estava de vento em popa na Europa. Belezinha? Deixa eu ver aqui mais. Falta mais alguma coisa. Descolonização, deixa eu ver se falta mais alguma coisa da partilha. Não, acho que falei de tudo já. Falei sim. Vamos lá, a descolonização. Descolonização seria o quê? Quando os países africanos se tornaram independentes. Começou o processo de descolonização. Esse processo de descolonização, ele começou principalmente, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Por que, Ana Beatriz, depois da Segunda Guerra Mundial? Vários países da África começaram a se tornar independentes. Se vocês pararem para pensar, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, ela foi decisiva, né? A Segunda Guerra Mundial levou aí muitos investimentos de países europeus, eles tiveram que investir maciçamente no seu setor bélico, no setor de humano também, né, de soldado, de exército, enfim, tecnologia para a guerra. E aí a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe consigo grandes gastos e também grandes investimentos, né, investimentos que tomavam muito tempo dessas potências europeias. Com o final da Segunda Guerra Mundial, que os países que tinham dividido a África, eles estavam arrasados, né? Tipo assim, eles tinham se envolvido tanto na Segunda Guerra Mundial, que eles estavam arrasados, uns porque perderam, outros porque ganharam, mas mesmo assim tinham pedido muito dinheiro emprestado, tinham gastado muito dinheiro, armamentos, pessoas na guerra. Então, eles não tinham mais como é que eu posso dizer, tantos recursos, tanto poder para ficar lá controlando ainda as suas áreas de colônias na África. Então, é por isso que a partir do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento, com, de certa forma, o arrasamento aí dessas potências europeias, começa a ocorrer dentro do continente africano vários movimentos de independência, né? Vai surgir diversos movimentos de independência que vão influenciar o processo de independência em vários países na África. E ao final da Segunda Guerra Mundial que a gente vai vivenciar aí a independência de vários países africanos. Vão se tornar realmente países, né? E se desmembrar das suas colônias, das suas metrópoles, perdão. As fronteiras dos países. Sim, aí uma coisa que eu não falei bem direitinho quando eu estava falando do processo de partilha, né? Quando a África foi dividida, ela foi dividida de forma arbitrária, eu já falei, de forma muito desordenada. Eles analisaram o quê? A questão física, a questão do território, a questão onde tinha recurso natural, em abundância. Tal rio poderia separar o meu território do seu. Beleza. Tal aspecto do relevo, sei lá, o Planalto, poderia dividir o meu território do seu. Beleza? Beleza. Eles não levaram em consideração fatores humanos, fatores étnicos, né? Como, por exemplo, eles muitas vezes, ao dividir a África no século XIX, potências europeias não levaram em consideração, desconsideraram a questão cultural, a questão das pessoas que habitavam o continente. Então, geralmente grupos étnicos que eram rivais, eles colocavam no mesmo território.
grupos étnicos que tinham até uma certa semelhança entre si, que não rivalizavam, colocaram separados. Então, a galera que era amiga, resumindo, a galera que era amiga, muitos locais dividiram a galera amiga, e a galera que era rival, colocaram tudo junta. Por quê? Porque pouco interessava isso para os europeus. Tipo, eles não estavam preocupados com essa questão de amizade, afinidade de uma etnia com outra, de um povo com outro. Eles não estavam ligados com isso. Eles queriam mesmo essa questão mesmo do território, de abranger, de dominar extensas partes na África e explorar seus recursos naturais. Era isso que eles estavam ligados, né? E daí eles não fixaram para essa questão de que, ao dividir o povo, né, de forma muito arbitrária, muito, como é que eu posso dizer? Sem levar em consideração a questão das particularidades existentes entre uma etnia e outra, eles, consequentemente, acabaram ocasionando uma série de conflitos entre esses povos. Conflitos que acontecem até hoje. Muitos conflitos na África que acontecem até hoje são conflitos que poderiam ter sido prevenidos na Conferência de Berlim, né, quando eles dividiram a África. Poderia ter sido resolvido lá. Mas aí começaram a dividir de forma só se importando com a questão territorial, a questão dos recursos, e aí ligaram, né, aquela tecla do F e não estamos nem aí para vocês. E aí muitos conflitos que ocorrem hoje na África são conflitos de decorrência, né, desse processo de neocolonialismo, de separação da África. Então, as fronteiras dos países foram traçadas conforme os limites já estabelecidos. Aí sim, quando houve o processo de descolonização, né, quando os países africanos eles se tornaram independentes, não houve uma nova separação, tipo assim, de território. Ah, vamos demarcar isso aqui bem direitinho agora, que a gente vai começar a se tornar independente. Não, teve isso não. Já estava dividido desde a época da colonização europeia, quando os europeus dividiram no século XIX, eles deixaram daquela forma, certo? E é por isso que é o que eu estou falando até agora há pouco. É por isso que tem muitos conflitos nessa parte da África, na África subsaariana e também na África do Norte, em decorrência dessa divisão aí de forma muito arbitrária, sem considerar a questão da diversidade étnica entre os povos. Enfim, e aí, quando esses países se tornaram independentes, os traçados, os limites entre um e outro, se tornou o mesmo limite que já existia, né, quando os europeus tinham dividido. Eles não mudaram isso. Ou seja, o problema continuou, persistiu. A maioria dos grupos étnicos, organizados em economias de subsistência e comandados por autoridades do próprio clã deles, né, da etnia deles, foi submetida a transformações de suas práticas religiosas e a substituição das suas tradições orais por tradições escritas. Essa parte aqui do livro vai falar dessa questão de que, quando os europeus começaram a colonizar mesmo a África no século XIX, eles começaram a impor, da mesma forma que aconteceu no Brasil, né, a impor o seu modo de vida, né, então a impor a religião, a sua forma de religião, a sua religião, impor também a cultura escrita, começaram a impor também, mudaram drasticamente o modo de vida dos africanos, né, o modo como eles viviam, como eles comunicavam, como eles